Perfeito. A gente vai retomar, então, lembrando que agora nessa segunda parte a gente vai enviar a qualquer momento o link do formulário de presença no chat. Bom, vamos lá então, né? Vou começar então aqui a apresentar mais ou menos o que a gente vai discutir, né, durante todo esse curso, que é essa noção de ciência, né? O que é ciência e também noções que vão fazer parte, né, dessa construção do que a gente chama hoje de ciência, outras formas de compreensão da realidade. E eu já começo, né, perguntando para vocês mesmo, o que é ciência, afinal, né? Essa palavra que a gente usa hoje tanto, né, para várias coisas, que tudo que é científico de certa forma, hoje imbuído de uma certa autoridade, né, que é quase que inquestionável. E a ideia, então, é entender como que isso surgiu, né? De onde é que isso sai? Isso sempre existiu? Como isso se desenvolve? Se isso não sempre existiu, como é que isso se tornou como, o que é hoje, né? É isso que a gente vai discutir um pouco agora e também durante, né, todo o curso. Uma coisa muito interessante, pessoal, quando a gente fala de ciência, é entender que o conceito de ciência, como entendemos hoje, é uma coisa muito, mas muito recente. Data mais ou menos ali do começo do século XIX, ou seja, a gente está falando de 1800, 1830, por ali, né? Antes disso, ou seja, desde a antiguidade, a gente pode dizer, até o século XIX, as pessoas, esse conceito de ciência sequer existia, né? Todos aqueles nomes, aqueles grandes nomes da ciência que a gente vê na escola, né? Galileu, Copérnico, Newton, entre outros, eles não se entendiam como cientistas, né? Eles se entendiam, na verdade, como filósofos naturais. E o ofício deles não era ciência, mas sim a filosofia natural. E isso já nos indica que a noção de ciência que nós temos hoje, ela é muito apartada, né, de todas essas outras formas de compreensão da realidade. Então, Newton, Galileu, Copérnico e tal, eles viam o trabalho que eles faziam muito mais relacionado, de certa forma, com a filosofia, até mesmo com a religião, e o que a gente vai chamar também de magia. Eu vou explicar melhor o que significa exatamente esses termos, né, depois. Eles viam o trabalho deles muito mais relacionado a essas coisas do que hoje, né, as pessoas que se identificam como cientistas entendem, né? Então era uma noção de ciência, de produção de conhecimento que era muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. É claro que a palavra ciência, ela é antiga, ela já existia, né? Só que ela tinha um outro sentido que não é o que a gente entende hoje. Scientia vem do latim, né? Scientia, a gente pode dizer, que significa compreensão, consciência, saber alguma coisa, né? Essa palavra, ela vem a partir de um verbo, né? Scire, que é saber, né? Procurar saber alguma coisa. E o termo, né, ciência, então ele só foi ter a conotação que a gente tem hoje, né, dessa produção sistemática de conhecimento a partir da análise de dados, de experiência e tal, mais ou menos no que a gente chama ali de revolução científica, que vai acontecer ali no período da modernidade. A gente vai ver, né, com o passar do curso, todos esses processos acontecendo. Pode passar para mim o slide, Isabel, por favor? Tanto que, né, essa coisa que eu falei para vocês, né, de que esse conceito não existia e ele vai surgir de uma forma posterior, que um dos livros mais famosos da história da ciência, né, feito por esse nosso amigo aí, Sir Isaac Newton, chama Filosofia Naturalis Principia Mathematica, ou seja, os princípios matemáticos da filosofia natural, não da física, não da biologia, não, enfim, dessas outras áreas, mas sim da filosofia natural. Né? Era uma área que, de certa forma, não separava as áreas do conhecimento da forma que a gente faz hoje. As coisas estavam muito mais imbricadas, né? Muito mais ligadas umas às outras. É, é, tanto nessas áreas, né, que a gente entende como científicas, física, química, biologia, matemática e tal, como também em outras áreas que estavam paralelas, né, a esses conhecimentos, como a própria religião, a magia, a alquimia, né, todas essas coisas que hoje, né, quando a gente fala essas palavras assim para as pessoas que estudam aí as hard sciences, digamos assim, né, as ciências mais duras e tal, são conceitos muito esquisitos, né?
Na verdade, para nós, né, pessoas do século XXI, falar de alquimia, de astrologia, enfim, num curso sobre ciência, é um negócio muito esquisito, né? Mas vocês vão ver por que que isso faz sentido, né? E como essas coisas estavam imbricadas, de certa forma, né? Muito relacionadas ali, em todo o desenvolvimento da história da ciência. Pode passar, Isabel? Então, é justamente disso que eu vou falar um pouco, né? No decorrer dessa aula sobre as outras formas de compreensão da realidade, né, que estavam paralelas ali à ciência e que em muito influenciaram, né, todo esse processo de desenvolvimento da ciência pela história. Primeiro, né, o mais evidente de todos é a própria ciência. E aqui eu vou fazer uma definição muito a grosso modo do que são essas coisas, porque, como nós sabemos, são coisas muito complexas de se definir. Mas fazendo uma definição a muito grosso modo de ciência, a gente pode dizer que ciência nada mais é do que uma certa investigação da realidade através de análise de dados e experiências, né? E essas análises de dados, essas experiências, elas são feitas de forma, a gente pode dizer, uh, afastada, né, de toda a subjetividade assim do sujeito. Então a gente tem o sujeito, a gente tem o objeto, e esse sujeito ele analisa esse objeto de forma imparcial, né, de forma que as suas crenças, né, não interfiram ali na análise desses objetos da realidade. Essa é uma definição assim muito, né, que podemos dizer até senso comum de ciência. Outra forma de compreensão do mundo que é muito mais antiga que essa ciência, né, é a própria filosofia. E o que é filosofia? É uma pergunta que tem livros e livros, né, para tentar responder isso, mas fazendo uma definição a muito grosso modo, filosofia nada mais é do que uma investigação da realidade também, só que em vez de você fazer experiências, né, de você tentar retirar ali informações da realidade através da experiência empírica das coisas, você analisa as coisas através de raciocínios lógicos, raciocínios de dedução, né, através então de operações que a gente pode dizer mentais, assim. Outra forma de compreensão do mundo é a própria religião. E religião, né, sendo muito mais antiga que a própria filosofia e que a própria ciência, né, evidentemente. Existem registros aí de que desde antes, né, do que a gente entende como Homo sapiens, existiam manifestações religiosas, né, do que a gente entende como Homo neanderthalis, né, ou seja, antes do que a gente chama de humanidade, existe assim vestígios, né, históricos de práticas religiosas. E o que é religião? Também, né, é uma pergunta muito complexa. Mas fazendo assim uma definição bem ampla, é a criação de sentidos, né? Criar sentido por meio de crenças, né? Por meio da fé, das crenças religiosas. É você projetar no mundo um certo sentido, e esse sentido ele está embasado, né? Através de crenças, através de elementos que são religiosos. E por último, e talvez o mais curioso aí, né, que vocês estão se perguntando, tá, mas como assim magia? O que isso tem a ver com ciência e tal? A gente vai ver, né, o que significa magia e tal, e por que isso está relacionado à história da ciência. Mas magia, fazendo também uma definição muito ampla, é a manipulação da realidade através de suas propriedades ocultas, né? Hoje a gente fala muito de pensamento mágico, né? Principalmente nas áreas da psicologia, né? Das ciências humanas no geral. E pensamento mágico é essa ideia de que as pessoas têm, né? E isso está presente na nossa vida até hoje, de que tudo está conectado de alguma forma, né? As coisas estão conectadas de alguma forma. E se tudo está conectado, se você conseguir ali compreender um pouco como o mundo funciona e tentar manipular ali algumas coisas, isso pode resultar em outras coisas, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na astrologia, né? A astrologia funciona muito nessa lógica. A gente tem lá os astros lá em cima, muito longe da gente, e nós temos aqui na Terra coisas que, de certa forma, estão conectadas, né, aos astros. Tudo está conectado de alguma forma. E aí, se você manipular certos elementos aqui na Terra, digamos assim, você consegue ali usar a força dos astros, né, a seu favor. Essa é a ideia que as pessoas tinham de magia astrológica, né? Vai ser uma coisa que vai ser muito popular ali nos séculos 16, 17 e tal. Mas é mais ou menos essa ideia de que tudo está conectado e você pode manipular a realidade se você conseguir compreender as propriedades ocultas das coisas, né?
essa ideia de magia, ela vai advir, né, dessa ideia que eu falei para vocês anteriormente, de filosofia natural. Vai ser um braço, né, da filosofia natural, o braço prático, digamos assim. E dando um spoiler, né, Isabel já falou um pouco sobre isso, mas essa ideia de magia natural depois vai virar a física, né, o estudo da física. Mas a gente vai discutir isso mais posteriormente. Isabel, pode passar, por favor? Bom, por muito tempo, na historiografia, no estudo da história, e também até na escola, de certa forma, a gente vê isso, que quando a gente vai falar de história da ciência, a gente sempre analisa, né, essa história em uma chave que a gente chama na historiografia de positivista, né? Então, como é que funciona? Essa visão positivista, ela é extremamente evolucionista, porque ela é criada ali no século XIX, né? Ao mesmo tempo que o Charles Darwin estava discutindo ali, né, desenvolvendo a teoria da evolução, só que os positivistas vão pegar toda essa ideia evolutiva e vão aplicar para a história, né, para as ciências humanas, de certa forma. Eles vão deslocar da biologia e aplicar nas ciências humanas. Então, eles vão perceber a história como uma série que é evolutiva. E evolução aqui num sentido bem senso comum mesmo, né? Do pior para o melhor, digamos assim, né? Então tem um julgamento de valor aqui, coisa que não tem exatamente ali na teoria da evolução, né, do Charles Darwin. Como é que funciona essa visão positivista? Funciona mais ou menos assim. A gente tem uma sociedade, né? A gente tem uma cultura, e essa cultura ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, essa cultura ela começa de uma forma muito primitiva, né? Que é a religião, né? Na visão desses positivistas. Então, a religião é a forma mais primitiva de compreensão, né, da realidade, né? Segundo essa visão. Depois, essa visão ela evolui ali um pouco e vai para a magia, né? Porque a magia tem um caráter experimental, um caráter de você manipular os elementos e tal. Então, é um salto evolutivo, digamos assim, para a sociedade, né? Que vai para a magia. E depois, né? Essa sociedade ali, evoluindo mais ainda, vai para a filosofia, que é um conhecimento que tá relacionado com a razão, com a racionalidade, né? Com o uso da dedução, do método indutivo. Então, é um conhecimento mais puro, é um conhecimento melhor, né? Menos primitivo do que a magia. E aí, então, nós temos outro salto evolutivo para o que seria o ápice, né, da própria civilização, da própria forma de conhecer o mundo, que é o conhecimento científico. Né? A ciência, então, nessa visão, ela seria o ápice, né, a melhor forma de compreensão da realidade. Então, esses positivistas, eles viam, então, a história, né, de uma forma linear, assim, e que as coisas iam evoluindo, né? Não por acaso, não sei se vocês perceberam isso, essa visão, ela não é lá muito usada hoje em dia, quando a gente está falando sobre história da ciência, porque ela tem um problema muito, muito sério, que é, primeiro, perceber as coisas culturais, né, como uma sequência evolutiva, o que não é verdade, né? A cultura nem sempre vai pro melhor, assim, a história nem sempre caminha, né, em linha reta para o progresso. Na verdade, a gente tem retrocessos muito grandes, né? Mas, em segundo lugar, não sei se vocês perceberam, mas basicamente o que a gente está falando aqui é da história da Europa, né? Então, é uma visão extremamente eurocêntrica de um processo que se entende como global, né, mundial, que é a evolução das sociedades e tal. E essa ideia coloca sociedades que não têm o mesmo pensamento científico que nós temos hoje como sendo primitivas, inferiores, enfim. Então, tem uma série de problemas nessa visão. E por isso que nós não vamos utilizar elas aqui nesse mini curso. Outra visão, a visão que a gente vai utilizar, na verdade, é essa visão que eu vou chamar ela de não evolutiva. Porque quanto mais a gente estuda a história da ciência, quanto mais a gente estuda como a ciência nasceu e como foi esse processo, né, a gente vê que, na verdade, as coisas não acontecem de forma evolutiva. Muito pelo contrário, na verdade. Ciência, filosofia, magia, religião, essas coisas sempre estavam andando de forma paralela e sempre se influenciavam umas às outras. Sempre. Em todos os momentos da história. Até hoje, inclusive, mesmo que a ciência hoje. Quer dizer, a gente tem, na verdade, um problema muito sério, né, na sociedade atual, que é a descrença na ciência, né? As pessoas estão descreditando na ciência e tal. Mas ignorando um pouco isso e entendendo a ciência como sendo o norte, assim, né, de toda a nossa sociedade moderna, mesmo hoje, e aí vocês não me deixam mentir, nós temos
manifestações religiosas, nós temos manifestações filosóficas, nós temos até mesmo o que a gente vai entender como esoterismo, então, toda essa coisa, andando paralelamente a essas coisas, né? Essas coisas nunca deixaram de existir. E mesmo que a ciência esteja assim num ponto alto, digamos assim, essas coisas ainda se influenciam, né? Perguntas que são formuladas na filosofia impactam na ciência. A ciência, de certa forma, e o desenvolvimento científico impacta na forma que as pessoas percebem a religião, né? E essas coisas vão se ligando assim de uma forma cíclica, né? Uma coisa vai influenciando a outra. Mesmo em momentos onde a religião era dominante, como por exemplo, o que a gente chama de Idade Média, o desenvolvimento científico ainda estava lá, né? E as perguntas formuladas pela religião impactavam, né, na ciência e assim por diante. Essas coisas sempre se comunicavam, se comunicam, né? Sempre estão interligadas de uma forma ou de outra. Então essa visão que a gente vai é o que a gente vai perceber, né, ao decorrer desse mini curso. Essas coisas nunca estão isoladas, elas sempre estão em ligação e paralelas umas com as outras. Pode passar, Isabel. Outra noção que eu quero trazer aqui para vocês, e que pode parecer um pouco estranha, né, para o pessoal que não é da história, que está condensada aí um pouco nessa frase aí, que é de um historiador chamado David Lowenthal, que ele fala que o passado é um continente, né, um país estrangeiro. É como se o passado humano, fosse exatamente isso, né, como se você fosse ir para outro país, né, um país que você não sabe nada, né, sobre ele, porque a linguagem que as pessoas falam é diferente, os valores que as pessoas têm são diferentes, as formas de perceber e de se relacionar com o mundo são completamente diferentes, tudo é muito diferente, né? Então você precisa aprender do zero, de certa forma, a como se comunicar com essas pessoas, a como entender a linguagem que essas pessoas estavam falando, enfim, porque essas pessoas não operam na mesma lógica que nós operamos, né? Nós, pessoas do século XXI. Isso é um exercício de alteridade, né, em relação ao passado. A gente precisa entender o passado como algo que não é a mesma coisa que nós, né? As pessoas que viviam no passado não partilhavam dos mesmos valores. E coisas que faziam muito sentido nesse passado, para hoje não faz mais sentido nenhum, né? E vice-versa também. Então, as personagens, né, que nós vamos apresentar aqui, não só as mulheres, né, que é o grande foco do curso, mas também todos aqueles grandes nomes, Newton, Galileu, Copérnico, enfim, todas essas pessoas, a gente vai ver que elas viviam em um mundo muito diferente do nosso, né? E as concepções de mundo dessas pessoas eram muito diferentes, né? Evidentemente. E aí eu coloquei ali, né? Em determinadas épocas, por exemplo, se fazia muito sentido a ideia de que você poderia transformar chumbo em ouro. Era uma coisa assim que as pessoas pensavam, e tá, isso faz sentido. É completamente lógico pensar dessa forma. Hoje em dia, isso não faz mais sentido nenhum, né? Quando a gente vai falar de química e tal. E por que que isso acontecia? Porque essas pessoas tinham outras formas, né, de se relacionar com o mundo. Hoje nós temos uma forma que é muito específica, que é uma forma que a gente pode dizer que é baseada na ciência, no materialismo, né, no pensamento cartesiano, a gente pode dizer assim, que já não compreende essa ideia, que essa ideia já simplesmente não faz mais sentido. E é muito comum que as pessoas que não são da história simplesmente pensam, essas pessoas do passado, elas acreditavam nessas coisas, acreditavam em magia, alquimia, não sei o que lá, porque simplesmente elas eram ignorantes, né? Com relação aos processos físicos, aos processos químicos, à realidade em geral. De certa forma, sim, nós conhecemos muito mais coisas do que as pessoas do passado, mas, por outro lado, não é também que essas pessoas sejam burras, elas simplesmente não tinham todo o aparato mental, digamos assim, né, que nós temos hoje. Porque chamar essas pessoas do passado que acreditavam nessas coisas de burras é implicar, por exemplo, que. Pode passar, Isabel? É implicar, por exemplo, que a gente chame nosso grande amigo aí, que já apareceu mais de uma vez, Sir Isaac Newton, de burro, né? E se uma coisa que eu não quero fazer é chamar Newton de burro, né? Porque, meu Deus do céu. E para mostrar isso, eu coloquei ali, por exemplo, as obras alquímicas, né, que o Newton fazia. Eu não sei se vocês sabem, mas Newton escreveu muito mais sobre alquimia do que sobre física, né? As obras de alquimia do Newton eram muito mais volumosas do que tudo que ele produziu sobre física, sobre matemática, enfim, todas essas coisas. E eu coloquei uma seta ali que, se vocês perceberem, ela tem duas pontas, né? Então, mostrando justamente que aquelas obras alquímicas ali que para nós, né, pessoas do século XXI, já simplesmente não tem valor nenhum,
e que a física, né, que a matemática ali que o Newton desenvolveu é uma coisa de muito valor para a nossa sociedade, para ele, né, para o Newton em si, as duas coisas tinham o mesmo nível de importância, e não só, né, as duas coisas estavam completamente relacionadas. Então, se você quer entender Newton, né, a partir dos próprios termos do próprio Newton, você precisa entender que ele entendia que essas coisas estavam completamente relacionadas. E essa imagem aí também desse slide é um pouco, simboliza, né? Simboliza um pouco o que a gente vai ver no decorrer desse curso, que é justamente como essas coisas, como aconteceu essa passagem, né? Desse conhecimento aí que nós entendemos hoje como esotérico, místico, enfim, religioso, para algo que é puramente científico, né? Como que aconteceu isso? E também, né, evidentemente, mostrando a relação entre essas duas coisas que sempre estiveram intricadas, sempre estiveram relacionadas. Eu acho que é isso, então, da minha parte. Podemos abrir, eu acho que para as perguntas, debate, enfim. O que tu acha, Isabel? Sim, a gente pode debater um pouco essa questão e depois tem a partezinha que a gente vai falar um pouco mais sobre gênero. Eu acho que uma coisa muito. Uma curiosidade, um fun fact sobre o Newton é que quando ele cria o cálculo diferencial, que hoje eu imagino que o pessoal das exatas use bastante, não sou das exatas para saber, na verdade ele estava tentando calcular quantos níveis, quantas camadas o inferno tinha. E eu acho que isso, e é uma coisa que o Gabriel falou muito bem, e é só trazendo uma reflexão que eu tive um dia na aula que o meu orientador falou, é que por que falar de magia, de religião e depois falar de ciência, né? É porque essas são as chaves que as pessoas tinham para interpretar o mundo delas. As pessoas da Idade Média, por exemplo, elas viam o mundo através da religião. Assim como Isaac Newton, aparentemente, estava tentando calcular os níveis do inferno. Então, é por isso que a gente está falando isso, porque elas não viam o mundo científico como a gente vê. Hoje em dia é muito diverso, né? Tem pessoas que veem o mundo por meio da ciência, tem pessoas que explicam o mundo por meio da religião, por meio da magia, né? Tem pessoas que se dizem praticantes de bruxaria e tudo mais. Mas as pessoas do passado não, elas não tinham todas essas opções. Não sei se alguém tem algo para falar, quer fazer algum comentário, ou se a gente pode passar então para essa última parte da nossa aula. É para falar ou quer sinalizar que a gente pode ir? Não, posso falar? Pode. Não, eu vi que Newton também tinha um estudo muito forte sobre os dados da Bíblia, né? Que ele estudava muito Jesus Cristo, o cristianismo. Então, assim, só não pesquisei a fundo, mas ali eu achei bem interessante. Tá pronto. Sim, exatamente. Essas pessoas a gente vai ver como, principalmente nessa época que a gente chama de revolução científica, como essas coisas estão muito juntas, né? O estudo da religião junto com o que a gente entende hoje de ciência. Não sei se o Serafim tem algo mais para falar. Mas é isso mesmo, né? É exatamente isso. É igual eu tinha falado, né? Demonstrar como que as coisas no passado estavam muito misturadas, né? Essa coisa que a gente tem de separar as coisas em departamentos muito específicos é uma coisa muito, mas muito moderna mesmo. É uma coisa muito da nossa era, né? No passado as pessoas não pensavam assim, né? As coisas tanto que a ideia de filosofia natural é isso, né? Tá tudo, enfim, o que é a natureza, né? O estudo da natureza. Mas natureza pode colocar muitas coisas, né? Depende da época que você tá. Natureza pode ser Deus, demônios, anjos, né? Pode englobar todo esse tipo de coisa. Então, a noção de estudo da natureza pode ser muito variável, né? Dependendo do que as pessoas consideram natural. Então, é isso aí, né? É muito interessante essa parte mesmo. E falando no que as pessoas consideram natural, eu acho que isso tem tudo a ver com a discussão que a gente vai fazer agora sobre gênero e história. A primeira coisa que eu quero falar é que, por muito tempo, as mulheres foram totalmente excluídas da história. O Serafim usou um termo num slide anterior,
Aqui, visão positivista. O positivismo, ele é uma linha de pensamento que dá origem ao que a gente chama das ciências humanas. Então, ele dá origem aí à primeira linha de pensamento que a história utiliza, a sociologia, se não me engano, a filosofia é um pouco mais antiga que a história e a sociologia, mas enfim. E essa linha de pensamento, ela entendia que a história era feita por grandes homens. E quando a gente fala de grandes homens, não é homens no sentido de humanidade, que nem a gente usa às vezes. É homens no sentido, um homem de sexo masculino, branco, hétero, cis, o homem, e principalmente o homem de grande destaque, né? Não é, a história não se preocupava em pesquisar pessoas que não tinham destaque. Com o tempo, a gente tem o surgimento de uma nova escola, uma nova visão da história, que se chama a Escola dos Análises, que aos poucos vai trazendo esses outros personagens. Um único homem era a noção deles. E com o tempo, a Escola dos Análises, ela vai trazendo essa noção de estudar outros isso, é bem isso, é esse homem que vira estátua, é esse homem que teve um destaque, que foi um político importante, os reis, os comandantes, os generais de guerra, essas pessoas que viram estátuas, era isso que a história se preocupava em estudar. E com o tempo a gente foi começando a perceber que existiam outras pessoas, não existiam só esses homens, existiam também outros homens que eram comuns, ou que estavam lá fazendo sua parte na história. E depois de um tempo, a partir muito mais forte dos anos 80, a gente percebe que existia outro ser ali, que são as mulheres. E a gente fala que quando a gente estuda uma coisa em história, ela demora muito tempo para chegar nos livros didáticos ou nas apostilas que muitos de vocês devem ter utilizado para estudar na escola. Hoje em dia, mesmo com tantos estudos sobre história das mulheres, história e gênero, as mulheres elas continuam sendo aquele boxezinho no canto do livro didático, tipo, olha só as mulheres nesse momento que elas estavam fazendo. E a gente que estuda história e gênero, história das mulheres, a gente eu acho que a grande missão é fazer com que isso deixe de ser o padrão, que o boxzinho no canto do livro didático deixe de ser a única coisa que a gente vai falar sobre essas mulheres. E é claro, né, não é desmerecendo o boxezinho, porque aquilo é melhor migalhas do que nada. Mas, enfim, quando eu vou falar de gênero, história das mulheres, a gente tem uma historiadora, que é a Joan Scott, que ela é muito influente nessa discussão. Principalmente porque ela é historiadora. A gente tem a Judith Butler, que ela é filósofa, que também é muito utilizada para conceitualizar gênero. Ela é uma das pessoas referências assim para estudos queer, que a gente chama. Mas a Jane Scott, por ser historiadora, a gente acaba usando mais ela. E ela tem um artigo de 1989, se eu não me engano, que eu não sei se tem tradução para o português, eu acho que tem uma tradução tipo extraoficial, que se chama Gênero como uma categoria útil de análise histórica. E nesse artigo ela vai falar sobre o que ela considera gênero. E ela vai falar que o gênero ele é um termo para teorizar a diferença sexual, que é uma diferença que vai definir as relações entre indivíduos e os grupos sociais. Então, o que a gente vai perceber? É que ao longo da história se constrói uma diferença entre o que as mulheres deveriam fazer, o que os homens deveriam fazer, e algumas sociedades, né, no caso do ocidental não é o caso, mas algumas sociedades a gente tem mais de 2 gêneros, não são sociedades binárias, que nem as nossas. E a gente vai ver também que quando eu falei lá que essa questão de naturalmente dado, é uma coisa que faz influência aqui, é porque a gente vai ver que por muito tempo na história não existiam 2 sexos. Os seres humanos não viam que existia um sexo masculino e um sexo feminino, porque o que a gente tem hoje em dia de mais senso comum, vamos falar assim, é que a pessoa ela nasce do sexo masculino, ou seja, ela nasce ali com a genitália masculina, logo ela é um homem, ela vai desempenhar um papel de gênero de homem.
A pessoa nasce com genitálias femininas, ela é do sexo feminino, logo ela vai desempenhar papéis de mulheres. Tem pessoas que desviam desse padrão, e por muito tempo, na verdade, o ser humano ele não via dois sexos, ele via tudo aquilo como uma coisa só. E mesmo vendo tudo aquilo como uma coisa só, ou seja, não existia homem e mulher, existia a gente brinca que existia o homem e o homem imperfeito, que era a mulher. É uma coisa que a gente vai falar mais na aula sobre Idade Média, biologia, medicina. Mas dando spoilers, eu adoro soltar spoilers ao longo do tempo. Mesmo se enxergando tudo a mesma coisa, continua se criando responsabilidades que seriam de homens, papéis que seriam de mulheres. Então, quando a gente fala de papéis de gênero, é isso. É o que é esperado que essas pessoas, que esses indivíduos façam na sociedade. Qual que é a função deles ali? E tem pessoas que, obviamente, vão desviar disso, tem pessoas que vão seguir. Enfim, então a gente tem que perceber esse gênero, o gênero como essa diferença sexual que vai definir as relações entre os indivíduos e os grupos sociais, como eles vão se comportar, como é que as pessoas vão tratar eles, os papéis que eles têm que desempenhar. Enfim, então, por exemplo, para a Grécia Antiga, as mulheres tinham que ficar na casa. Elas deviam ser as gestoras do lar, o homem que tinha atribuições políticas, né? O homem que era civilizado, que era superior, isso é um padrão que vai se repetir ao longo do tempo. E as pessoas, durante séculos, elas teorizam sobre isso. Não é uma coisa assim, de um dia para o outro. Não, a gente tem... Aristóteles fala sobre isso. Platão fala sobre isso. Santo Agostinho, filósofos que a gente estuda na escola, todos eles estavam falando sobre isso, sobre o que as mulheres deveriam fazer, sobre o que os homens deveriam fazer. A gente também tem que entender, então, a partir disso, que o gênero é um conceito flexível dentro das sociedades e culturas. Como eu falei, a nossa sociedade, ela tem uma visão muito binária. Então, é o homem e a mulher. Que é uma coisa que tem se desconstruído bastante, né? Porque, afinal, como eu gosto de falar, esse gênero é uma invenção social, então por que não se pode inventar outros gêneros, né? Além de homens e mulheres? Porque as pessoas não podem se comportar de outras formas. Mas, enfim, esse não é o foco da discussão. Então, esses papéis de gênero, o que é esperado dessas pessoas, vai mudar bastante de sociedade para sociedade, da era, da cultura, e tem sociedades que não vão ter só dois gêneros, vão ter mais. Dentro disso, também entra uma crítica não crítica, que é a questão dos múltiplos significados de ser mulher. Porque a gente não pode ser ingênuos de achar que eu, Isabel, enquanto uma mulher branca, vai ser atribuído a mim, vão ser atribuídos a mim papéis, expectativas, as pessoas vão me tratar de uma forma igual a de uma mulher negra, por exemplo, ou igual de uma mulher trans. Não, então se reconhece dentro dos estudos de gênero que existem múltiplos significados de ser mulher, múltiplas experiências dentro das mesmas sociedades. Então, por exemplo, a gente vai perceber muito, assim, por exemplo, mulheres que pertenciam às camadas mais elevadas da sociedade, ao longo dos... A elas eram permitidas muitas menos coisas em alguns sentidos e muitas mais coisas em outros. Elas tinham acesso a muitas mais coisas, mas eram muito mais restritas no seu comportamento. Enquanto para mulheres que eram de camadas mais populares, mais baixas, elas tinham menos opções, mas possibilidades mais flexíveis de como se comportar, do que agir. Então, tem esses múltiplos significados, essas múltiplas experiências que a gente tem que levar em conta. Eu acho que é por isso que é muito importante aquela primeira parte que a gente pretende fazer em cada aula, de explicar o contexto histórico. Só uma pausinha, tá tudo certo com o link do formulário que eu deixei ali, eu vi que já tem algumas respostas, né? Acho que nem todo mundo respondeu, eu posso enviar de novo agora. Acho que tá fixado até, mas só porque a gente tá se encaminhando para o final, né? Vocês estão nos acompanhando aqui, não quero que ninguém perca o formulário. Retomando, então, o que a Scott ela vai falar? Que o gênero é um elemento
constitutivo das relações sociais baseada nas diferenças percebidas entre os sexos. E o gênero, ele é uma forma primária de significar relações de poder, que é basicamente tudo isso que eu descrevia até agora, né? A sociedade, ela é muito feita de relações de poder, de hierarquias. Então, quais que eram essas relações de poder? O que as mulheres podiam não fazer naquela sociedade? O que era permitido? Quais eram as possibilidades? Tudo isso impacta no pensamento dessas mulheres que a gente vai ver, na forma como elas enxergam o mundo, na forma como elas podem contribuir. Por que a gente ouve falar de algumas? Por que a gente não ouve falar de outras? Daqueles nomes que eu trouxe ali, quantos vocês conhecem, além da Marie Curie, que é muito famosa? Né? E a Jane Scott, eu não trouxe o trecho aqui, mas depois ela vai falar de uma coisa que eu acho muito necessária, que ela quer falar de identidade. E de como essas diferenças, elas geram identidades nas pessoas, né? Então, ver o gênero, ela fala que o gênero, então, é uma categoria útil para análise histórica justamente para perceber isso, essas diferenças no passado, essas formações de identidades, de grupos, né? Que a gente é natural, né? Do ser humano a gente se afiliar com os nossos iguais, com pessoas que a gente compartilha alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que o gênero nos ajuda a perceber usar o gênero enquanto uma categoria de análise histórica nos ajuda a perceber todas essas questões, e isso é muito importante porque as nossas análises aqui, elas vão ser pautadas nisso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Como a gente falou, essa aula vai ser um pouco mais curta, mas também a gente gosta de deixar esse espaço final para caso alguém tenha algo a dizer. Não sejam tímidos, pessoal. Participem. Bem, opa, adorei a primeira aula. A gente está tentando fazer um trabalho para desconstruí-la na escola, porque lá a gente tem anos finais, ensino médio, e a gente percebe ao longo dos anos, desde a criação do curso técnico, que já são 20 anos, tem para 22 anos, que em média a gente tem 20% do público feminino, né? E quando você olha as meninas negras, tende a zero. Assim, então, assim, a gente quer realmente tentar. E isso na própria, não estou falando, está no próprio quintal, né? Então, assim, eu me inscrevi no curso até para aprender mais, que a gente vai pesquisando, mas, assim, nada como historiadores, eu adoro história, mas não fiz história, fiz matemática. Então, assim, nem na faculdade, eu me dei conta, quando eu fiz a faculdade, nem na faculdade, né, nem eu via falar de mulher na ciência. Engraçado, né? E eu era sempre a minoria, tanto que no meu grupo eu sou a única mulher de professora da área. Então, assim, ainda hoje, realmente, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer algo para mudar, né? Adorei. Estarei meio mais ou menos, porque agora eu já cheguei em casa, né? Porque de 9 às 10 eu estou no Pilates. No intervalo eu estava no caminho de casa. Beijo para vocês, muito bom, adorei. Obrigada, acho que o curso é para isso mesmo, para essas trocas. Professora Márcia. Teu microfone acho que está desligado. Me escuta? Sim. Tem um botãozinho aqui que às vezes desliga. Primeiro, quero agradecer o agradecimento. Na verdade, foi um prazer, Bel, poder
ouvi-los, né? E de novo, né, eu acho que eu fico muito feliz, assim, até para todos que eu já passei, né, o contato e a aula, acho que agora já fiz mais umas divulgações, e essa aula inicial já foi uma aula, né, eu acho que todo mundo está de acordo, essa desconstrução assim, essa visão, né, que a gente tenta reconstruir o modelo de ciência, porque a ciência ela não é construída, né, por uma estátua que está lá no museu, né, se vocês tiverem a oportunidade de visitar museus, aconselho que todos possam ir. Eu tive num museu de história natural e não tinha nenhuma outra estátua além de homens, né, brancos e estátuas enormes, bem posudas. Então como é que aquela pessoa sozinho fez aquela pesquisa? Como é que aquela pessoa sozinha, né, fez todo aquele desenvolvimento? Não acho até claro que a gente sempre busca, né, a construção da ciência a partir da perspectiva feminina, com a contribuição das mulheres, mas com certeza, né, não foi aquele homem sozinho que fez, e vocês trouxeram essa informação e essa desmistificação já, né, no primeiro encontro, de que a ciência é construída somente por seres, né, positivistas, e não, né, a pessoa ela tinha religião, a pessoa ela tinha suas crenças e daqui a pouco batia 3 vezes na madeira e daqui a pouco também gosta de assistir novela, e isso não impossibilita dela fazer uma boa ciência, né. Existe vida além daquela estátua branca, existem outras pessoas. Parabéns, eu acho que vai ser um sucesso, eu já estou gostando muito. Obrigada. Parabéns. Ali nos comentários eu vi que obrigada, Michele, por falar que nossa aula foi muito boa. A Manuela perguntou se a Blutter ou a Joanne Scott fazem algum recorte de raça e ou classe em seus livros. O livro da Butler, eu não cheguei a ler inteiro, não posso afirmar, e faz muito tempo que eu li, então não posso afirmar, mas eu creio, espero, gosto de acreditar que sim. Da Joanne Scott, se eu não me engano, quando ela fala justamente daquela parte das múltiplas experiências de ser mulher, eu acho que ela faz um recorte de raça ou classe, mas eu posso revisar para te responder com 100% de certeza. Mas referências uma grande referência que a gente tem de uma pessoa que pensa feminismo, mulher negra que pensa feminismo, é a Bell Hooks, né? Daí sim ela faz um baita ela não é que faz um baita recorte, mas, enfim, é uma intelectual que pensa nessas coisas a partir de uma perspectiva da negritude. Então, eu acho que é uma boa referência. Mas, Manaela, vou confirmar para ti, vou anotar até, e daí na próxima aula eu te respondo com certeza. Obrigada pela pergunta. Mais alguém tem algo para falar? Podem correções, dúvidas, comentários, contribuições. Então tá, eu vou encerrar a gravação. Lembrando que vai disponibilizar depois, se vocês quiserem pegar alguma coisa, algum material.